Vou estudar agora o livro de Crônicas a partir. Não estudar praticamente, um estudo, né? Vamos dizer que vou estudar aqui, né? Mas vou ler o estudo acerca de 1ª e 2ª Crônicas, e aqui eu vou ler a introdução agora. Os dois livros de Crônicas. Os dois livros de Crônicas estão situados entre outros livros históricos na Bíblia em português, mas no cânon hebraico encontram-se na 3ª divisão. Os escritos Ketubim, um fato que reflete a sua origem na comunidade pós-exílica. A obra do cronista também inclui Esdras, Neemias e todo forma uma história bem abrangente e complexa do povo de Deus, essencialmente Judá, a parte fiel de Israel, desde o estabelecimento do reinado davídico até o desenvolvimento de um estado teocrático sob as reformas de Esdras. Após o cativeiro babilônico, com base no ponto de vista de que o ministério de Esdras seguiu o de Neemias, versículo mais acerca da discussão das datas da introdução de Esdras Neemias. É compreensível que a obra do cronista tenha sido grandemente negligenciada. Os livros parecem enfadonhos. Estão repletos de estatísticas desinteressantes e de longas e detalhadas listas de formas e instituições religiosas, e contrastam de maneira gritante com os livros históricos anteriores, cuja forma de raciocínio é bem mais próxima dos sistemas de pensamento da história moderna. Mesmo assim, esses livros têm importância considerável. Eles complementam o material de Samuel e Reis, lançando luz adicional sobre o que às vezes é um período histórico confuso. Além disso, o estudo da forte perspectiva religiosa do cronista e o seu propósito em escrever os livros, destacando a continuidade da comunidade de Deus desde o início da história até o seu próprio tempo. Junto com os perigos da acomodação e das concessões religiosas, fornecem importantes lições de história, não somente com a geração do autor, mas também para gerações posteriores e, em último, para a geração do século XXI. Autoria e data. Há poucas dúvidas de que haja uma autoria unificada da maior parte de Crônicas e de Esdras Neemias. Mesmo havendo acréscimos e expansões posteriores da obra, o material básico já havia sido colecionado e editado por uma mão escrevendo em uma época específica e com um propósito definido em mente. Tradicionalmente, a obra é atribuída ao próprio Esdras, e certamente há motivos convincentes para se datar o livro do período persa. Levando em consideração o conjunto todo da obra do cronista, as razões mais importantes podem ser citadas brevemente. O relacionamento próprio do aramaico de Esdras com o dos rolos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, que podem ser datados do século V a.C., junto com o número de palavras persas e a ausência quase completa de palavras gregas, especialmente em Esdras, apontam para um período antes da derrota da Pérsia para a Grécia. É possível também que o Joanã mencionado em Neemias 12:23, seja o sumo sacerdote do mesmo nome que é conhecido por ter oficiado em torno de 410 a.C. Finalmente, a genealogia da linhagem de Davi, que o cronista apresenta, 1 Crônicas 3:10 ao 26, prossegue por apenas 7 gerações além de Joaquim, 598 a.C.
Pressupõe-se um período médio de 25 anos para cada geração. Então, o mais velho dos 7 filhos de Elioenai, 1 Crônicas 3:24, teria nascido em torno de 420 a.C. e o mais novo, digamos, entre 410 e 405 a.C. A data mais provável, portanto, para a conclusão da obra na sua forma original, é aproximadamente 400 a.C., embora comentários posteriores, acréscimos e expansões provavelmente tenham sido adicionados mais tarde. A data surgida para a obra não exclui a autoria tradicional de Esdras e, aliás, um bom número de estudiosos com base na língua, estilo e interesses específicos defende que o autor das Memórias de Esdras foi também responsável por crônicas. C.C. Torre escreveu: não há uma peça de roupa em todo o guarda-roupa de Esdras que não caiba exatamente no cronista. O que é claro, no entanto, com base na consideração da sua obra, é que o autor era um homem de visão e percepção, em um reformador que estava empenhado em garantir o progresso do seu povo em direção ao ideal teocrático, uma instituição religiosa viva que seria o centro da vida da nação. Assim, ele rejeitou o messianismo político e Ageu e Zacarias, percebendo não somente o seu fracasso na comunidade pós-exílica, mas também os perigos aos quais daria espaço numa nação inserida no Império Persa. Se o autor não foi Esdras, certamente era produto do que poderíamos chamar de escola de Esdras. Propósito: tem sido dito que o cronista não era um historiador no nosso sentido do termo, era antes um comentarista, alguém que sentia a liberdade de rejeitar o material que não se encaixasse no seu propósito e de incluir material que se encaixasse. Em outras palavras, o método de apresentação é homilético. J.M. Mears, o seu interesse não é histórico, mas teológico, e a obra fornece o único exemplo de filosofia hebraica da história em grande escala. W.A.L. Mislier. O seu interesse é interpretar a história para satisfazer as necessidades do seu próprio povo, em vez de escrever história como um historiador. Só é possível obter uma compreensão do propósito do autor à luz da situação política e religiosa da segunda metade do século V a.C. As esperanças iniciais da restauração de um rei davídico tinham sido estraçalhadas. Havia muito, e na época da reforma de Esdras, possivelmente em 427 a.C., a situação política e econômica estava em grande parte estabilizada por causa da obra de Neemias. A tarefa de Esdras foi estabelecer um governo local dentro da comunidade persa, fundamentado na lei mosaica. A cidade foi reconstruída, a cultura restabelecida e Jerusalém era novamente o centro da autoridade religiosa e judicial, embora seja difícil separar as duas. O cronista percebeu que a única esperança para o futuro estava no fortalecimento das instituições religiosas que haviam sobrevivido ao cativeiro babilônico. A sua vontade era fortalecer as coisas que tinham perdurado. Por isso, a sua história se relaciona em grande parte aos problemas e desdobramentos nas esferas social e religiosa, e não aos que eram puramente políticos. O seu propósito não era demonstrar, em primeiro lugar, que o verdadeiro Israel de Deus era aquele perpetuado no reino davídico de Judá e representado agora no seu próprio templo pela comunidade pós-exílica que provinha dele. O cronista considerava o reino do norte apóstata desde o início, e a sua atitude é expressa claramente em 2 Crônicas 10:19. Para ele, o reino do norte foi concebido em um adultério. J.M. Mies. A divisão do reino depois da morte de Salomão foi, portanto, muito mais do que um evento político. O cronista a considera rebeldia propositada contra a dinastia davídica ordenada por Deus e o abandono do único lugar em que a verdadeira adoração de Israel
poderia ser oferecida. Essa separação das tribos do norte significava que tinham se afastado da comunidade da aliança e foram, portanto, rejeitadas por Deus. O verdadeiro Israel de Deus é expresso nas tribos de Judá e Benjamim, junto com a maioria da casa de Levi e os poucos fiéis do norte que vinham a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados, 2 Crônicas 11:16. Além disso, o período do cronista testemunhou uma tentativa de reviver a comunidade do norte com o seu próprio centro de culto em oposição a Jerusalém. Essa comunidade samaritana representava perigos marcantes, já que era fundamentada na Torá, possuía um sacerdócio araônico genuíno e estava associada a um lugar santo de grande antiguidade. O cronista, portanto, se opõe à comunidade samaritana e ao seu culto. Do ponto de vista dele, ela era apóstata e o verdadeiro Israel, centralizado em Jerusalém, não poderia fazer concessões a ela somente com base na submissão humilde. A verdadeira adoração a Deus em Jerusalém poderia haver comunhão com os samaritanos. Esse sentimento anti-samaritano provavelmente está presente em 2 Crônicas 11, 13-17, como também em Neemias, também em João 4:20, etc. O autor, portanto, se propõe a provar que, em contraste com o ímpio reino do norte, somente o reino do sul, Judá com a sua dinastia davídica e o seu templo em Jerusalém, é que o verdadeiro Israel, o legítimo porta-voz da ordem divina que é atingida no reino de Davi, e que é somente a comunidade dos judeus que retornaram do exílio e não a comunidade religiosa dos samaritanos que fielmente mantém e continua essa tradição, ó Eisfeld. Isso destaca o segundo propósito principal do cronista, ressaltar que a verdadeira adoração estava centralizada em Jerusalém. O templo era o único lugar autorizado por Deus em que o culto a ele podia ser realizado. Isso também explica o repetido destaque dado às instituições religiosas e o prestígio dos levitas. O autor discorre longamente acerca da arca, do templo em si e dos ministros escolhidos do Senhor, vendo que por meio desses meios normais a vontade de Deus se tornava conhecida. Ao fazer isso, o autor também deprecia as funções sacerdotais do rei e, em vez disso, concentra a adoração organizada nas mãos do sistema religioso. Esse destaque, embora exclusivista e restritivo mesmo assim, era necessário em face das pressões sociais e políticas que estavam sendo exercidas sobre a comunidade. O Israel de Deus deveria permanecer puro a todo custo, e as suas instituições exigiam lealdade e devoção se quisessem sobreviver. O seu ideal parece ter sido um povo salvo, vivendo sob as obrigações da aliança de Deus em pureza rigorosa. Constituía em grande parte de condições rituais e raciais e mantendo um tipo de isolamento esplêndido de todos os outros povos. O cronista interpretava a história com este final em mente, e não pode haver dúvida de que, na sua época, a sua mensagem realizou um serviço extremamente importante. L. Curtis e A. Madsen, embora o seu ponto de vista seja limitado e exclusivista e muito distante de universalismo e da visão missionária de algum dos profetas, e sua obra tem um lugar importante no cânon do Antigo Testamento, pois ele é um daqueles por meio de quem a grande riqueza de pensamento anterior veio a ser reaplicada e reavaliada, tornando-se significativa não somente para sua geração, mas também para aquelas que seguiram. P.R. Ackroyd. Assim, a história do cronista serve como um lembrete, e de um lado da tensão continua na nova comunidade de Deus, a igreja entre o exclusivismo e o institucionalismo, e do outro, daquele universalismo expansivo que está mais interessado na realização e expressão da aliança por meio do amor, da justiça e da integridade, pelo Espírito e não pela letra.
a proeminência que ele dá às exigências da comunidade para que trilhe os caminhos de Deus e a sua demonstração de que sempre que homens desprezaram o que acreditavam ser a vontade de Deus, as consequências não foram triviais, mas desastrosas. W.A.L. Elmislie, nome difícil, W.A.L. Elmislie, tem validade permanente. Estrutura literária e fontes. A identificação das fontes e da estrutura literária dos livros históricos, invariavelmente apresenta problemas de grande complexidade. O cronista com frequência afirma expressamente a fonte da qual está citando, quer registros oficiais, quer listas oficiais, quer oráculos proféticos. Muito desse material pode ter vindo dos arquivos do templo, salvo no cativeiro, e ter sido cuidadosamente preservado nos anos de exílio. Ele também tinha diante de si a grande história do povo, constituída dos livros de Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis, como também da Torá. 1 Crônicas 1 ao 9 é derivado de Gênesis até Josué, e a parte principal do restante da obra consiste em grande medida em seções de Samuel e Reis, com frequência citados literalmente. Um bom número de tradições associadas e fontes proféticas é citado em 1 Crônicas 29 e 29. Diversos arquivos e registros oficiais são citados em 1 Crônicas 9 e 1. Há ainda duas fontes mencionadas como Midras em 2 Crônicas 13 e 22, traduzido por relatos, e 2 Crônicas 24 e 27, traduzido por anotações. Essas são as poucas ocorrências do Antigo Testamento de uma palavra que foi depois usada com frequência no judaísmo posterior para descrever comentários rabínicos de material bíblico para a edificação dos fiéis. O significado nesses dois textos não pode ser definido exatamente, mas eles provavelmente representam algum tipo de história reconstruída de Israel com vários enfeites e observações explícitas acrescentadas. O fato de o cronista omitir algum material simplesmente indica que esse material não se encaixava no seu propósito, e da mesma forma o material adicional para complementar a sua história existe primordialmente para dar mais apoio à sua tese principal. Como já foi comentado em um estágio anterior, o propósito do autor é homilético e não primariamente histórico. Ele está interessado nas lições que a história fornece ao povo do seu tempo e seleciona o seu material de acordo com isso. Então aqui termina aqui a introdução à primeira e segunda crônicas.